Olá, meu mais profundo e sincero Axé, Saravá, Namastê. Estamos lançando o livro Yoga e Meditação dos Orixás, a união da alma com o Purusha. Esse livro ele surgiu durante a pandemia, que nós ficamos em reclusão social, praticamente um retiro, quase 2 anos de um retiro espiritual, onde eu tive a oportunidade de intensificar a minha prática de meditação. E durante esse período, muitas pessoas me pediram ajuda. Nós estávamos com a casa fechada, muitos terreiros de Umbanda fechado, e as pessoas entraram em contato dizendo assim: o que eu faço? Meu terreiro está fechado, eu não estou conseguindo ir em giras para praticar a mediunidade, eu estou sentindo muita falta. O que eu faço? E eu sugeri, na época, uma prática de meditação com o orixá, devoção do indivíduo, uma série descrevendo passo a passo dessas práticas. O resultado foi tão bom, foi tão alvissareiro, que eu comecei a observar também que aquelas pessoas que estavam praticando a meditação, elas conseguiam lidar melhor com seus processos emocionais durante a pandemia, ansiedade, depressão, melancolia. Elas estavam tendo uma resiliência muito melhor do que aqueles que não estavam praticando a meditação, e necessariamente isso não tem um vínculo com o médium ser ou não ser incorporante, porque mesmo aqueles que eram de incorporação mais ostensiva, que não estavam praticando a meditação, estavam tendo mais dificuldade de lidar com seus processos emocionais durante a pandemia. Ou seja, quando nós cessamos de praticar a mediunidade, nós paramos de absorver os atributos, perfeições e qualidades dos orixás na estrutura do ego-personalidade. E a gente se ressente disso. E tem aqueles indivíduos que vivenciam mais o fenômeno do transe, do estado alterado de consciência, mas eles não interiorizam. Não estão interiorizando praticamente quase nenhum atributo na sua estrutura ego-personalidade. Isso eles têm muito mais dificuldade, e eu diria assim que, de uma maneira sem querer ser definitivo, mas não estão se espiritualizando, estão trabalhando, estão fazendo a caridade, mas internamente estão como se estivessem parados, estáticos, não estão avançando no processo de interioridade, de ganho de consciência. Então eu quero falar um pouco hoje com você sobre esse livro. Eu pratico meditação já há bastante tempo, e a gente observa que a meditação, ela associada com a orixalidade, tem todo sentido. Porque quando eu falo meditação, eu estou me referindo no contexto do yoga clássico, essa ciência de autorrealização espiritual. Não essa yoga de academia, que a gente hoje está muito popularizado, essa yoga que dá ênfase ao corpo, excessiva ênfase ao corpo, mas a yoga enquanto ciência de autorrealização espiritual está consagrada nos ensinamentos dos antigos rishis, siddhas e sábios da Índia antiga. Então nós temos bastante saberes registrados, inclusive em livros, e você pode aprender a prática de yoga com um professor, com um acharya, um professor que ele seja vinculado a uma tradição. Então, a meditação ela faz parte do yoga, da ciência do yoga. E o que é meditar?
Meditar não é o que você pensa. Então, quando a gente está pensando, nós não estamos meditando. Meditar não é não pensar em nada. A primeira postura da meditação é você conseguir observar, estar como testemunha dos seus pensamentos e deixar eles fluírem, não se apegar a esses pensamentos. O segundo passo é você conseguir observar, ter a acuidade psíquica de perceber como esses pensamentos modificam as suas emoções, ou criam e mandam nas suas emoções, e deixando também, além dos pensamentos, essas emoções fluírem, irem embora. Você vai adquirindo, com a prática da meditação, cada vez mais mestria interior. Então, eu ensino no livro como você vai meditar, a postura adequada, a respiração. É uma prática que você pode começar com 15 minutos por dia. Você vai aumentando gradativamente, começa com um módulo de 15 minutos, depois você passa para um segundo módulo de 15 minutos. Eu indico que você eleja um ideal de Deus, um nome e forma de Deus, porque a gente se relacionar com Deus pessoal é mais fácil, que você tenha um altar, um cantinho, que você faça essa prática de meditação neste local. Prática diária, você pode fazer primeira hora da manhã, à noite, antes de dormir. Faz toda a diferença. No Triângulo da Fraternidade, nós temos um núcleo de meditação que nós nos reunimos toda terça-feira à noite. Temos um Agni Puja, que é um ritual de fogo, com canto de mantras. Depois nós temos momentos de meditação, cantos devocionais, o estudo da noite. E por último, a gente faz uma caridade, uma irradiação de cura para enfermos, aqueles que deixam o nome nas nossas engiras de caridade. Então, yoga, meditação e umbanda não tem nada contra e pode se conciliar perfeitamente. Nós já fazemos uma meditação quando a gente, antes do trabalho mediúnico no terreiro, a gente se desliga dos nossos problemas lá fora, a gente se esquece de si mesmo, se concentra naquele momento na tarefa, e leva o pensamento a Deus, aos sagrados orixás, aos nossos guias. Esses minutos que eu tenho por hábito ser 1 hora antes do início da gira, eu sempre fui assim, sempre 1 hora antes do início da gira, eu estou em meditação no terreiro, fico em silêncio na frente do congá, ali me concentrando, me liberando de apegos, aversões, de preocupações, procurando estar completamente presente e disponível para o trabalho que vai ser feito. Isso é uma meditação. A gente já faz isso de forma empírica, sem ter um método mais estruturado. Então é isso que eu proponho nesse livro, Yoga e Meditação dos Orixás. Eu conceituo a nossa filiação divina e a orixalidade, porque a orixalidade, ou seja, você ter um objeto de culto, de devoção de Deus através do panteão dos orixás, você está fortalecendo a sua filiação divina, está expandindo a sua... vai ter um ganho de consciência. Eu faço a correlação do orixá com as tradições do Oriente, com Purusha, e o sentido, o significado da palavra é o mesmo. Então, a ciência do yoga, que nos estrutura a meditação, nos ensina a meditar, ela vai reforçar em nós nosso objeto de devoção com Deus através dos orixás. O orixá que a gente elege, o orixá que a gente tem afinidade, o nosso ori, que é a nossa divindade interior, em última instância, é a conexão com o potencial do nosso ori que habita em nós. Então, essa ancestralidade, essa genética espiritual com os orixás é explicada, é conceituado no livro. A questão do desdobramento dos orixás do mantra Om. Mantra Om, e aí nós temos
a Umbanda, o mantra Om, ele é estruturante de todos os nomes e formas, tudo que é fenomenal, que está manifestado, é uma derivação desse som cósmico universal. Ele, por si, o mantra Om é numinal, ele é não manifestado, e tudo o mais que é manifestado, ele vem do Om, né? Minha fala nesse momento, a imagem do vídeo, o som que se transporta em forma de ondas no éter, no oxigênio, tudo isso é uma condensação, uma concretização do Om, esse som cósmico primordial, criador de tudo que está manifestado, assim como todo tipo de matéria, o reino vegetal, mineral, hominal, os elementos, tudo é derivado do Om. Então eu explico isso, faço um aprofundamento nos orixás pessoais, né, quando o divino é humanizado, que é a forma de devoção mais comum e necessária para a gente, mais fácil. A gente humaniza a divindade, isso tem em todas as tradições, não é uma exclusividade dos orixás ou da cosmovisão de origem da religião tradicional iorubá. Quando você humaniza aquele orixá humanizado, ele mantém as perfeições e as qualidades da essência primordial do orixá. Os atributos, as perfeições, as qualidades que são importantes, a gente ir absorvendo isso. E nós podemos ter também, durante a nossa prática de meditação, uma relação devocional com Deus de forma impessoal, sem forma, através da luz cósmica, através do som, através de um ponto de força da natureza, ou simplesmente através dos atributos e perfeições. Isso é um caminho mais difícil, meditativo, devocional, mas é possível. A grande maioria de nós temos mais facilidade de estabelecermos uma relação devocional com Deus, e aqui quando eu falo Deus, eu estou falando de orixás. O panteão dos orixás nada mais são que desdobramentos da consciência suprema de Olodumare ou de todos os nomes de Deus, não importa a tradição. Cada orixá carrega perfeições e qualidades, no somatório de todos os orixás dá a unidade com a consciência suprema. Então, quando eu falo devoção a Deus, eu estou me referindo à orixalidade, essa cosmovisão, essa visão de mundo através do panteão dos orixás. E aí nós entramos nos fundamentos, ensinamentos de yoga clássico indiano, sem terminologias difíceis, sem palavras em sânscrito, tudo em português, tentei facilitar ao máximo. Então eu entro nas preceitos e observâncias, né, do nosso comportamento para a gente ter uma boa meditação. Essas observâncias e preceitos, elas vão espiritualizando o ego e nos libertando das aflições, que basicamente eu posso citá-las: não violência, verdade, não roubar, desapego, pureza, contentamento, austeridade, autoestudo, entrega e rendição a Deus. Eu explico cada uma delas, que a gente pratica, tenta praticar em todos os processos religiosos de religare, de reunião, de união, de comunhão, de yoga com Deus, independente de religião instituída. Conceituo a fisiologia oculta do ser humano, os nadis, meridianos, e como nós vamos desobstruir esses canais energéticos que, na maioria das vezes, na pessoa comum, no cidadão comum, estão bloqueados e não permitem a ascensão do Kundalini, que é a energia vital que fica no Muladhara Chakra, ao longo da coluna vertebral, que com a prática da meditação os chakras vão se abrindo, este Kundalini vai subindo num Nadi principal, que se chama Sushumna Nadi, como seriam canais, né, como se fossem canos conduzindo água, a grosso modo
podemos definir assim. Conforme essa energia vai subindo, quando ela chega no topo da cabeça, a gente tem um estado transcendental, metafísico, de bem-aventurança, de preenchimento, de totalidade, de profunda paz, de profunda serenidade. A importância do prana, do axé, nesta fisiologia oculta. Então, como nós captamos o prana, como nós captamos o axé, a importância do bulbo raquiano, fica aqui atrás na nuca, não por acaso a almacia é feita aqui, como ele se redistribui pelos chakras ao longo da coluna vertebral e dos chakras para os demais órgãos etéricos físicos, e a desobstrução desses canais, quando nós estamos com fluxo de axé, fluxo de prana, circulando e desobstruído interiormente na nossa fisiologia oculta, nós estamos com o corpo fechado para a enfermidade, estamos com o corpo aberto para a prosperidade, abundância, estamos equilibrados com discernimento, clareza mental, com felicidade em nossas vidas. A importância da concentração, porque sem concentração não há meditação. Então, quando eu me libero dessas ondas de pensamentos, emoções, no processo meditativo, eu consigo me colocar como observador, como testemunha. O próximo passo é a concentração. E aí a importância de nós termos um objeto de devoção, um nome em forma de Deus, um nome em forma do orixá ou do purusha, que a gente se fixa, né, em frente ao nosso altar, a gente se fixa nesse nome e forma, ou um ponto de força da natureza, ou uma mandala, ou um yantra, isso fica a critério de cada um. Quando a gente se fixa nesse objeto, a gente entra em concentração e absorve os atributos, as perfeições, as qualidades que esse objeto representa. O que a imagem de Jesus representa, ou de Oxalá, ou de Oxum, ou de Iemanjá, ou qualquer outra deidade da tua devoção, como nós estamos falando em orixás, ficamos no panteão dos orixás. Então, todo o trabalho da mente que é feito na meditação, a liberação do domínio dos sentidos, dos desejos que causam agitação mental, a importância das afirmações positivas. Então, o ensino na prática de meditação que é proposta no livro, as afirmações positivas por orixá, para você fazer e ir fixando os atributos, as perfeições dos orixás durante a sua prática de meditação. A base da meditação também pode ser feita juntamente com outras pessoas, onde a gente se reúne, medita e canta junto. Então a importância dos cantos devocionais para o empoderamento nos aspectos e atributos divinos dos orixás, e como esses atributos impactam na psicologia do comportamento do ser humano. Tudo isso é conceituado para nós chegarmos na definição de como eu medito, a proposta, a conceituação, uma definição de como meditar. Aí eu tenho uma proposta de meditação guiada no livro, e depois uma prática, uma série de práticas de meditação com a recitação dos orixás, os atributos, a recitação dos atributos dos orixás, que você pode fazer diariamente essa prática, inserir essa prática no seu dia a dia. Então, de segunda a domingo você vai ter uma prática de meditação. Obviamente que essas afirmações depois você vai expandindo, você vai reformulando conforme você vai entendendo melhor esses atributos e perfeições dos orixás. É possível a comunhão com o orixá direto, você não precisa, não que isso não tenha a sua importância, mas você é livre. O orixá, enquanto senhores regentes dos elementos planetário, ar, terra, fogo e água, estão dentro de nós, que nós temos todos esses elementos em nós. Lembra que eu falei no início? Nós somos mantra Om condensado, prana e axé condensado, que nos dá essa forma humana, etérica, astral. Então os orixás reverberam em nós temos um orixá regente, nós temos um orixá que nunca nos abandona, que é o Ori, e nós temos
naturalmente, intrinsecamente, esse poder de comunhão com o orixá. Alguns processos de iniciação, dependendo do indivíduo que tem mais predisposição e compromisso kármico com um transe mais profundo e trabalhar isso para auxiliar os próximos, requer alguns ritos de iniciação. Isso é uma minoria. A grande maioria de nós podemos ter o acesso direto ao orixá, a comunhão com o orixá, yoga com o orixá, fusão, o estado de consciência com o orixá, sem termos a necessidade de qualquer ritos de iniciação ou quaisquer dependência de sacerdotes iniciadores. Não que isso não tenha sua importância, dependendo do momento, dependendo do indivíduo e da finalidade. Grande maioria de nós, dependente de processos mediúnicos ou de exigência de tarefa, temos esse poder, está em nós e somos livres, podemos meditar e entrar em comunhão com o orixá, na nossa casa, no nosso altar, na natureza, aonde nós estivermos. Eu tive a comprovação da força e da valência do orixá em nossas vidas durante a pandemia. Isso só comprovou o que eu já venho vivenciando nos últimos 15, 16 anos e tenho muita alegria de poder dividir com você essas práticas nesse livro, Yoga e Meditação dos Orixás, a união da alma com o Purusha. Meu muito obrigado. Espero que você leia o livro, espero que você fortaleça a sua prática espiritual, espero que a sua consciência esteja cada vez mais fundida, unida em comunhão com o orixá que habita em você e o orixá que habita em mim, o divino que habita em mim, saúde o divino que habita em você. Meu muito obrigado. Axé, Saravá, Namastê. Até a próxima oportunidade.